Almas queridas, boa noite, bom dia, boa tarde, a depender de onde você se encontra e em que momento se conectará conosco. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em sequência. Nesta oportunidade, o último tópico do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, o título do capítulo é Missão do Homem Inteligente na Terra. Missão do Homem Inteligente na Terra. Quem puder e desejar, abra o Evangelho no capítulo e no tema indicados. Missão do homem inteligente na Terra. Comentando rapidamente o título, podemos traduzir missão como ocupação, dever, compromisso, trabalho, tarefa e outras ideias mais correlatas. Portanto, o título e o tema tratam de como nós, seres humanos, precisamos nos conduzir, estando no corpo, na Terra, considerando-se a nossa inteligência. Missão do homem, é claro, inclui-se a mulher, inclui-se todas as criaturas humanas, independentemente da sua anatomia, da sua condição social, econômica, cultural, independentemente de nacionalidade, de cor da pele, língua, religião, etc. Missão da criatura humana inteligente na Terra. Podemos, nesta oportunidade, traduzir inteligência como sendo a faculdade ou a capacidade de aprender, de apreender, de compreender, de adaptar-se. Neste momento, para exemplificar com singeleza, somente me é possível realizar este trabalho graças a esta faculdade ou capacidade chamada inteligência, relacionada ao intelecto ou à parte cognitiva do ser humano. E você está conseguindo acompanhar por ser também dotado ou dotada de inteligência, desta
mesma capacidade de aprender, apreender, compreender e adaptar-se. Mas uma pergunta de fundamental importância para os estudos de agora e para toda a nossa vida: será que este conceito apresentado de inteligência está completo? Será que o conceito apresentado como sendo a capacidade ou faculdade de aprender, apreender, etc., satisfaz totalmente? Precisamos, no introito dos nossos estudos, afirmar que este conceito apresentado, conquanto pertinente, cabível, correto, porque buscamos em fontes confiáveis, não apresenta todos os aspectos da inteligência integral. Não basta à criatura humana esta capacidade ou faculdade chamada inteligência. A inteligência, devemos reconhecer, não é um atributo do cérebro físico, é um atributo da alma ou espírito. É a alma ou espírito, expressões que aqui estamos utilizando como sendo sinônimas, que possui inteligência e não o corpo. E este espírito ou alma não possui somente este atributo, o da inteligência. Sendo como somos todos, sem exceção, filhos de Deus, é intuitivo, lógico, previsível, certo, que trazemos em nós, em estado latente, outros, muitos atributos. Somos inteligentes porque Deus é inteligente. Ele, a inteligência suprema. Nós, a inteligência relativa. Mas Deus é mais que um ser inteligente. Ele é também justiça. Ele é também amor, bondade, paciência, tolerância. Deus é também a sabedoria perfeita. E nós trazemos potencialmente estes mesmos atributos. Estamos na Terra, reencarnamos aqui já muitas vezes, reencarnaremos outras tantas ou mais, sempre no intuito de realizarmos em nós o progresso, a educação de todas as nossas potencialidades.
o amor, a justiça, a bondade, a paciência, a misericórdia, o perdão e tudo o mais que agora não relacionamos. Pois o tema de hoje, missão do homem inteligente, nos remete a esta percepção de que devemos exercer, usar, aplicar a nossa inteligência juntamente com outros atributos. A inteligência sem justiça, a inteligência sem amor, a inteligência sem compaixão pode levar à criação de seres cruéis, permitam-me a expressão, de verdadeiros monstros humanos. A inteligência necessita de equilíbrio, de bom senso. A inteligência necessita de amorosidade, de compaixão, de misericórdia, para não se perder em extremos de cultura, em extremos de raciocínio, em extremos de ciência, mas sem bondade, sem solidariedade, sem empatia, sem fraternidade. Deus espera que desenvolvamos, sim, a nossa inteligência, porque é através dela que chegamos ao conhecimento, à ciência. Ninguém coloca em dúvida a importância da ciência, do conhecimento em nossas vidas. Mas a ciência sem amor pode levar o ser a extremos tais ao ponto de enlouquecê-lo. Assim, precisamos da inteligência, da cultura, da ciência, com amor, com justiça, com caridade, com bondade, com humildade. E é por esta razão que Allan Kardec, de posse de uma mensagem que ainda trarei, do Espírito Ferdinando, psicografada em 1862, colocou esta página no Evangelho e no capítulo específico da humildade, para que nós percebamos que a inteligência será sempre nobre, será sempre útil, será sempre divina, quando se deixar clarificar, metamorfosear pelo amor, pela caridade, pela compaixão. O mundo está cheio de criaturas inteligentes. A ciência nunca alcançou níveis tão elevados quanto agora. É a ciência que permite ao ser humano penetrar os segredos do macrocosmo.
É a inteligência que permite à mesma criatura humana penetrar os mistérios do microcosmo, dos seres infinitamente pequenos. É com a inteligência que vencemos e diminuímos as distâncias. É com a inteligência que viajamos na direção das estrelas. É com a inteligência que a criatura humana consegue sair do seu sistema solar e avançar no rumo infinito do universo. É através da inteligência que nós temos as descobertas, as invenções, melhor qualidade de vida material, física, orgânica. É com a inteligência que conseguimos a casa, conseguimos o veículo, conseguimos a tecnologia, o conforto. Mas para que a inteligência cumpra o papel de ensejar-nos melhor qualidade de vida, ela precisa estar tocada, permeada pelas virtudes evangélicas, por esses atributos da alma que todos precisamos desenvolver e que me permito aqui repetir alguns. Inteligência com bondade, inteligência com sabedoria, inteligência com compaixão, inteligência com resiliência, inteligência com resignação, para que possamos exercer todas as nossas atividades, não somente nos valendo desta faculdade ou capacidade de aprender, apreender, adaptar, que é a inteligência. O que seria das atividades comerciais, industriais, sem os sentimentos, sem as emoções nobres? Que seria da administração pública, da política, do direito, da justiça como um todo? O que seria da segurança pública se nós não acrescêssemos à inteligência outros valores humanos? Então, nós precisamos enriquecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos façam com que a nossa inteligência seja exercida com sabedoria, com nobreza, com ética, com respeito, com empatia e com todos estes sentimentos bons que vamos desenvolvendo, que temos desenvolvido através dos séculos e das reencarnações. Por enquanto, no mundo privilegia-se muito a inteligência associada ao conhecimento, à cultura, à ciência, mas já há um lampejo, um certo despertar para a necessidade de desenvolvermos o que se convencionou chamar de inteligência emocional ou inteligência
espiritual, desenvolvendo assim os sentimentos bons. Quantos analfabetos emocionais no mundo? Todos os problemas sociais, guerra, o tráfico de drogas, o tráfico humano, a fome, a sede, o desemprego, a falta de moradia para todos, a falta de trabalho, o não acesso de todas as crianças, pré-adolescentes e adolescentes na escola, a carência de uma assistência médica adequada, tudo isso se deve à pobreza dos nossos sentimentos, generalizando. Não basta, portanto, a cultura, a ciência. Vejamos o estágio em que se encontra a ciência humana. Mas por que o direito não eliminou a injustiça? Por que a medicina não eliminou as doenças? Por que a psicologia não eliminou os conflitos pessoais e interpessoais? Por que a pedagogia não eliminou o analfabetismo, a ignorância, para citarmos algumas ciências? Exatamente pela carência emocional, pela carência de amor que se verifica no mundo. E quantas pessoas cultas, que são analfabetas emocionais, capazes de atrocidades, de violências físicas, psicológicas, econômicas, financeiras e outras formas mais de violência. Então, Allan Kardec se ouve com muita sabedoria quando, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, que traduzimos por bem-aventurados os humildes, Allan Kardec, repito, se ouve bem quando colocou esta mensagem no capítulo 7, que trata da humildade, ou seja, sejamos inteligentes, sim, sejamos cultos, sim, adquiramos ciência, sim, mas sempre exercendo-as com humildade, com modéstia, com simplicidade, a benefício não somente nosso, mas a benefício de toda a humanidade. Peço permissão agora para ler o que temos no número 13 do capítulo 7. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Vocês verão que os nossos comentários objetivaram a compreensão ainda maior do texto. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio
onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. E desdobramos nós dizendo, bem empregada, com amor, com bondade, com misericórdia, com compaixão. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinand, espírito protetor, Bordeaux, cidade da França, 1862. Apresento algumas referências bibliográficas. O Livro dos Espíritos, questões 132, 573, 592, 779 e 780. E ainda, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, utilidade providencial da riqueza,
que podemos adaptar para utilidade providencial da inteligência. Carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. E o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulos 3, Examina-te, 37, Honras vãs, 38, Pregações, 54, A Videira, 152, Ciência e Amor. E há muitos outros livros e capítulos. O que é ser inteligente? É simplesmente ter melhor raciocínio? É simplesmente ter maior conhecimento, mais cultura? Nesta noite, nesta oportunidade, refletimos que não é exatamente este o conceito mais amplo e mais profundo de inteligência, porque a inteligência precisa vir acompanhada de sabedoria, de bondade, de amor, de compaixão e de outros sentimentos nobres que embelezam as nossas almas. Meditemos nisto para que não sejamos somente inteligentes. E nós que temos filhos, netos, sobretudo os mais jovens, ensinemo-los a adquirir a ciência humana, o conhecimento, mas ensinemo-los também a serem bons, a serem generosos, a serem humildes. É interessante que o nosso filho ou neto tire notas boas na sala de aula. É interessante, mas não é essencial. É interessante que os nossos afetos progridam intelectualmente, cientificamente, que façam cursos, que conquistem títulos. É interessante, mas o essencial é que os nossos afetos, como nós igualmente, sejamos bons, que eles sejam nobres, de caráter nobre, porque é de nobreza espiritual que o mundo necessita. Portanto, um pouco menos de ciência e muito mais amor. Recordando Chico Xavier, aquele que sabe pode muito, aquele que ama pode mais. Aquele que ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Aquele que ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. As nossas avós, as nossas mamães, com exceção ou exceções, eram pouco alfabetizadas, mas sabiam tudo de magnetismo amoroso, sabiam tudo de ternura, de aconchego. Nossas mamães eram ou ainda são pouco alfabetizadas dentro do conceito vigente, mas sabem tanto da vida, e no mundo não há
colo que se compare ao colo da mamãe, ou do papai, ou da vovó, ou do vovô. Vejamos assim que o amor, sim, é essencial, imprescindível para a nossa segurança e para a nossa paz. Os que permanecem em nossas vidas não são os que sabem mais, mas aqueles que mais nos amaram, aqueles que mais nos amam, porque a estes fazemos de tudo para conservá-los em nossas vidas e tê-los sempre conosco. Muita paz.